Hoje, mais um episódio do nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones. A gente responde as perguntas que surgem em resposta do canal de Instagram da Cláudia Bernhardt Pacheco. Ela está aqui conosco novamente. Hoje eu estou vestindo a camisa da Associação Stop a Destruição do Mundo e o nosso programa é Stop, right? Exatamente. É o Rádio Stop. Rádio Stop. Stop Radio. Essa expressão de vestir na camisa eu ouvi quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Expressão brasileiro. Muito bonito, né? E 2 dias atrás, a gente tem uma grande presente do Natal cedo. E Dr. Keppe e Dr. Cláudia Pacheco lendo um capítulo do livro dele, o último livro dele, nas últimas páginas. E ele estava falando sobre fé. Acho que essa questão de fé como uma base do ser humano é tão importante, quando a gente pensa no nosso mundo atual, doutora Cláudia, que fé é uma coisa do passado, é uma coisa inferior. Havendo superstição, dogma, etc. Você tem fé em alguma coisa que você nunca vê, não tem evidência, não tem prova científica. Você estava falando sobre fé de uma maneira essencial do ser humano, de ter fé. Fé é a base de tudo, Richard. No bem, né? Fé é no que existe na realidade. Não é só uma fé religiosa. Não é bem fé de doutrinação de fé, por exemplo. Fé é diretamente vinda do ser divino, né? Mas nós temos, assim, certos exemplos muito práticos sobre fé que está dentro do conceito que Keppe fala de fé. Por exemplo, dizem que a gente não pode misturar fé com ciência, né? Mas, ultimamente, os próprios médicos estão vendo que se o cliente não tem fé na cura dele, ele nunca vai se curar. Então, a fé, ela vai desde uma atitude de acreditar que você existe, que você vai sair de manhã e que você vai pegar um ônibus para ir a um determinado local e que vai trabalhar ou vai fazer uma compra. Fé na realidade. Senão a pessoa nem sairia de casa, ficaria apavorada. Contudo, seria uma dúvida total. Aliás, o princípio da dúvida de Descartes é o princípio da loucura. Porque você tendo dúvida e duvidando de tudo, você tendo essa dúvida, você desconfia de tudo. A desconfiança é uma característica da doença mental. A desconfiança do bem. Então desconfia dos pais, desconfia dos amigos, desconfia de tudo que é bom, desconfia da existência de Deus, desconfia da vida eterna, desconfia o que... E você sabe que tem na psicose mais adiantada, a pessoa desconfia até do ser dela, ela não se reconhece, ela não se reconhece, não reconhece o corpo. Então é algo assim muito profundo, muito básico da vida, a fé. A fé é a base de tudo e a fé se estende, por exemplo, a questões dentro das curas, como o efeito até placebo. Como é que esse efeito placebo é mais do que renomado, conhecido, estudos e pesquisas científicas do efeito placebo. Placebo, você dá uma pílula de talco para uma pessoa, para um grupo de controle, e um grupo experimental você dá aquele remédio. Então, com o mesmo tipo de embalagem, e quem toma o remédio e quem toma o placebo, muitas vezes tem os mesmos resultados, e às vezes quem tomou placebo ainda melhor do que quem tomou o remédio. Então, o que curou a pessoa? A fé, a crença. E assim é o que nós temos que ver em tudo. Fé no bem, fé na realidade, fé que tudo está sendo criado, mantido, gerido por um ser infinitamente superior a nós e que ele é tão superior, o Criador do universo e das leis, tão superior que a nossa inteligência, por melhor que seja, não atinge nada disso. Então entra a fé.
Mas a fé não é cega. A fé é o que traz a luz. A fé é o que traz a consciência do bem. Então, quem tem fé está de acordo com a realidade. Quem não tem fé está no delírio, está nas imaginações, está na negação, está na cegueira. E muita gente não percebe isso. Sabe, Dr. Claudia, no começo da Revolução Científica, os cientistas começaram pensando que a gente vai estudar cientificamente a realidade. Mas para fazer isso, eles precisam saber que tem regras. Tem alguma coisa que faz sentido. Tudo tem regras. Ou você não vai entrar em ciência, né? Claro. Ok, so vamos para as perguntas. Vamos. Muito bom essa questão da fé, sabe? Pergunta aqui. Cláudia. Pergunta número 900. 900. Professor, 900 é um bom número para começar, né? Professor Cláudia, qual a sua opinião a respeito dos chips que querem implantar nas pessoas? Como nós posicionar diante disto? Well, então, nós não vamos falar o nome, né, da pessoa que fez essa pergunta. Ele vai reconhecer, mas também vai beneficiar outros, né, que querem saber sobre isso. Bom, nós vemos que a tecnologia, como ela vem sendo desenvolvida, cada vez para se afastar mais da essência do ser humano, né? Então, cada vez mais agressiva, cada vez menos natural, mais artificial, acreditando que a tecnologia vai corrigir os erros de Deus e da natureza, né? Como se Deus fez tudo primitivo para evoluir ainda, e que se não fosse os cientistas, então o que seria da humanidade, né? Então é uma inversão total, achando que é a ciência, é a humanidade que aperfeiçoa o ser humano, que praticamente cria o ser humano. E essa teomania, essa megalomania dentro da medicina, ela está assim rampante, né? Uma coisa que está tomando proporções pavorosas. Se você implanta um chip dentro da cabeça de uma pessoa, esse chip, além de não obter os resultados necessários ou pretendidos, ele vai causar uma porção de outros efeitos colaterais negativos, como toda intervenção artificial da medicina. Ela pode, às vezes, trazer um efeito positivo e uma série enorme de outros efeitos negativos. Agora, muita gente sabe e desconfia que essa tecnologia de implantação de chips nas pessoas, com a desculpa de conseguir, por exemplo, melhorar certas condições de restrição por derrame cerebral, paralisias, né? Então, praticamente o ser humano agora está cada vez mais cobaia e não pensam que a vida psíquica, as emoções, a natureza, uma farmácia interior, a própria energética divina tem muito mais recurso. A própria fé, aí entra a fé, tem muito mais recursos para conseguir melhorar a saúde do ser humano do que coisas materiais, como remédios materiais, químicos, ainda mais tecnologia, né? E não estou aqui excluindo a utilidade da medicina em casos extremos, em casos de acidente ou algumas situações que são necessárias as intervenções. Mas isso, infelizmente, cada vez mais está sendo a minoria das intervenções médicas, né? Bom, muita gente fala que esses chips vão ser usados com uma outra finalidade também, que aqui a gente pode deixar subentendido, né? Que cada vez mais essa questão da inteligência artificial, de interferências artificiais, vem crescendo na humanidade, ameaçando a nossa liberdade, ameaçando a nossa verdadeira natureza e muito mais ameaçando a nossa espiritualidade, a nossa a possibilidade de transcender a essa vida material. Eu acho que isso está essencial. Essa coisa da inteligência artificial, por exemplo,
ele chega de pesquisar todos os computadores, né? Então, tudo está sendo feito no lado horizontal. Não tem nenhuma transcendência, não tem uma... Se você olha numa inspiração do Beethoven, onde ele pegou a inspiração? Não foi dentro dessa coisa horizontal da natureza, assim, mas ele pegou diretamente... Da transcendência. Da transcendência. Então, cortando isso, a gente vai ficar totalmente preso dentro desse mundo inferior. Inferior do ser humano, não superior. Eles pensam que a inteligência artificial está ajudando o ser humano a evoluir. É exatamente o oposto está acontecendo. A gente está perdendo capacidade de captar coisas mais para fora, né? E isso já foi profetizado pelo profeta Daniel e outros, né? Muito tempo atrás, que a humanidade não iria numa evolução, mas a humanidade viria numa decadência. Isso mesmo. Ela iria decaindo, até chegar nessa época que alguns chamam de Era Kali Yuga, ou a Era do Ferro, que é uma era assim que está destroçando os seres humanos. Tão ruim, que deverá haver uma intervenção divina para poder salvar o planeta e a humanidade. Se a gente não tem fé no bem, a gente vai criar uma outra realidade artificial. Ok. Pergunta 901. Como as pessoas podem parar de sentir inveja, reconhecendo que sentem além de uma análise bem na prática como é? Bom, acho que aqui essa pessoa... Não estou entendendo isso tanto. Como que as pessoas podem parar de sentir inveja? Reconhecendo que sentem. Além de uma análise bem na prática. Então, ela está perguntando aqui, além dela fazer análise, eu acho, analisar a inveja dela, como que as pessoas podem parar de sentir inveja, além do processo terapêutico de análise. Ok, muito bom. Bom, em primeiro lugar, a inveja, ela é sinônimo de inversão. E a inversão é aquilo que Norberto Kepp descobriu na sua pesquisa dentro do campo da psicanálise e da psicopatologia. Ele percebeu que o ser humano já nasce invertido. Portanto, inveja é invidere, tem a mesma raiz de inversão. Então, o invejoso vê as coisas ao contrário. Ele até vê muitas vezes, certo? Mas ele sempre reage de forma contrária. Por exemplo, vê alguém bonito, ao invés de aproveitar a beleza e se admirar, não. Se contrai, fica com raiva, fica inferiorizado, se sente mal. Fala mal. Isso é o pecado original. Isso se chama pecado original. É um sinônimo. E não existe, até hoje, na humanidade, um ser humano que não tenha o pecado original, com exceção de 2 seres. De Jesus Cristo, na sua natureza humana, e a mãe dele. Porque a mãe dele não poderia ter o pecado original e gerar um filho como ela gerou, né, no ventre dela. Óbvio, então ela foi, assim, excepcionalmente premiada por Deus sem o pecado original. Embora ela tivesse o livre-arbítrio, ela poderia negar, né? Ela poderia seguir os outros, poderia não querer entrar numa vida tão difícil como ela teve, dificílima, de um sofrimento intenso, para poder ser obediente a Deus. É incrível pensar se ela disse não. Então Maria é o antônimo de inveja, é o antônimo, ela é o contrário da pessoa invejosa. E Cristo também. Então prestem bem atenção como foi a vida deles. Mas nós não somos assim. A gente tem o pecado original, a gente precisa continuamente estar percebendo as nossas reações contrárias, até inclusive a nossa felicidade. Ontem eu estava analisando uma cliente e ela diz, meu Deus do céu, dezembro de novo. Todo dezembro para mim e para minha família é um problema. Todo mundo fica doente, todo mundo acaba brigando, acaba todo mundo ficando infeliz, é a maior confusão na família
em todo dezembro. Toda aproximação de dezembro, nas festas de Natal e de Ano Novo. E eu perguntei para ela a que ela associava dezembro. Ela disse ao mês que deveria ser o mais feliz do ano, porque a gente comemora o nascimento de Cristo, a gente comemora, é um tempo que deveria ser de humanidade, de afeto, de compartilhar o bem, né, de estar alegre, estar feliz, né? E, no entanto, o que acontece? Diante dessa felicidade que se aproxima, já no começo de dezembro, os seres humanos começam a ficar tensos, nervosos, irritados, como se tivesse uma desgraça prestes a acontecer. E começam a brigar. A quantidade de gente no pronto-socorro aumenta, eles precisam triplicar o pronto atendimento. Os dentistas, a mesma coisa. Os consultórios de psicanálise ficam cheios e o pessoal fica irritado, tenso no trânsito, nas lojas. Então, vocês vejam que essa voracidade para fazer compras, isso é uma fuga dessa felicidade interna, que a pessoa não aguenta sentir, a paz que ninguém aguenta sentir. Então, minha amiga, você tem que conviver com a sua inveja até o fim e procurar conhecê-la cada vez mais em profundidade para que ela não possa destruir a sua vida, tá? Nem a sua inveja e nem a inveja dos outros, porque é realmente uma tourada, né? Oh, meu Deus! É, sei lá o quê, é uma guerra. A inveja provoca as guerras, inclusive na geopolítica. Então, na prática, é segurar a inveja. Quando ela aparece, tem que se segurar, tem que reprimir, tem que procurar segurar a emoção, até se necessário for, fazer uma oração, refresca a cabeça e volta e percebe, não deixa isso dominar. E assim a nossa vida, até que a gente já não precisar mais estar enfrentando essa situação de existência, a nossa existência deturpada, desde que a gente saiu do paraíso, e até que a gente tenha Deus conosco de uma forma contínua e eterna, e trabalhar para isso. Porque se a pessoa deixar a inveja dominar muito, além dela começar a entrar no inferno aqui, já agora, nesta vida, ela arrisca ainda a continuar esse inferno pior ainda com os outros invejosos que vão ficar afastados do céu, porque eles não vão aguentar. Se a gente não aguenta o bem aqui, vai aguentar o bem do céu? Não vai. Pensa bem. Então, comece a treinar desde já, aguentar, viver o bem, aceitar o bem e ser feliz. Comece a treinar desde já. Então, o tipo de receita, se a gente está sentindo ruim, a gente está com sentimento de inveja. Ou alguém que está com muita inveja de você e está te atacando. É. Então, a inveja é sinônimo de inversão e a gente reage tudo ao contrário. Então, vai brigar mais com quem no Natal? Justo com as pessoas que a gente ama. Nossa. Não é? E acontece isso. Esclarecedor. Ok. Pergunta 902? Sim. Prepara-se, Cláudia. Ah. Foi você que falou que a mulher gosta de ser agredida? Bom, eu não sei se ela está curiosa para saber se realmente a mulher gosta de ser agredida, se ela gosta de ser agredida, e ela está querendo saber, porque talvez ela tenha esse problema e quer entender um pouco melhor disso, ou ela está brava, dizendo assim, como assim que a mulher gosta de ser agredida? Eu não quero isso, pelo amor de Deus. Então aqui, quem falou as primeiras vezes que mulher gosta de ser agredida, nem foi Freud. Eram aqueles homens sadistas, sádicos, que achavam as masoquistas. E como se chama mesmo aquele escritor? É o Balzac, será? Na França, que falava do sadomasoquismo? Pode ser Balzac ou esse outro, né? Marquês de Sade falou muito, né? Marquês de Sade falou muito disso. Sem dúvida. Então isso é uma coisa já milenar, as mulheres masoquistas, que sentem até prazer físico, prazer orgásmico de serem agredidas. Porém, Freud trouxe também isso dentro do processo de patologia e, além disso,
nos estudos que a gente faz na ciência trilógica de Norberto Kepp, essa pesquisa que nós fazemos, o que acontece com a mulher? A mulher também tem inversão. A mulher não é só o homem que gosta, entre aspas, esse gostar, sabe? Acho que é um termo, talvez que não seja muito adequado, mas o gostar é o aceitar, é o buscar inconscientemente e o permanecer naquilo mesmo sofrendo. Yes. E até certa forma é um resultado de não aceitar o bem que pode ter. Vamos voltar a esse conceito de inversão que nós falamos há pouco na outra resposta de pergunta, que a pessoa não aguenta o bem. Então a mulher tem muito esse problema. Os homens que a tratam bem, muitas vezes elas se irritam, acham sem graça, muito bobinho. Questão do bad boy, claro. Exatamente. Claro. Então, aquele homem que é mais agressivo, ele pode ser até delinquente, ele pode ser psicopata, ele sabe como... Traficante. E então são os machões, né? Os que têm muita testosterona, usada de uma forma ruim. E então a mulher, mesmo que ela não tenha consciência, ela acaba se atraindo e ressonando com os homens mais agressivos. Ou mulheres mais agressivas, se for caso de homossexual, né? Hoje em dia, a gente vê que os homossexuais também têm problemas seríssimos de relacionamento. E não porque os outros estejam censurando, mas porque eles têm problemas seríssimos de relacionamento entre si. E a criminalidade entre os homossexuais é muito frequente. Um matar o outro, por exemplo. Então, mata por ciúme. Ciúme é inveja. Então, um mata o outro por inveja, uma mata a outra por inveja. Então, se o ser humano não se conscientizar da inversão, ele não consegue segurar a loucura dele. E pode ficar brava, se é que você está brava, porque isso não fui eu que inventei. Em primeiro lugar, eu estou tentando ajudar as mulheres. E se você se identifica, eu posso te dizer que você pode melhorar muito e ter uma vida muito mais digna, né? Que uma mulher tem direito a ter e deveria ter. Agora, essa questão de inversão, então vamos agora, não é pergunta, é um convite, né, Richard? Uhum. Vamos fazer uma live e que nós temos que marcar, né? A data ainda direitinho dessa live para a gente se aprofundar nesses testes. Esse é tema. Eu apliquei um teste bacaninha lá com a turma do Fernando Betete, num evento que teve aqui no Novo Hotel, no dia 1º de dezembro, e ficou muita coisa ainda pendente para ser respondida. Então, eu quero fazer em 2025 muitas chances da gente tratar sobre inversão. Inversão em diversas áreas. Eu queria até organizar um evento, sabe? Para que as pessoas possam participar. Inversão em todas as áreas da humanidade. Como que essa inversão existe no nosso íntimo, mas também nas áreas sociais. A gente não tinha uma... Já tivemos uma vez um congresso. 2002, quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu me lembro muito 22 anos atrás. Já está na hora de fazer um refresh. Né? De lembrar, relembrar. Yeah. E outra coisa, nosso Brasil, ele precisa conhecer a inversão, os brasileiros, para a gente conseguir melhorar, né? Melhorar a inversão do Brasil. E vamos ajudar o Brasil a se desinverter. Vamos juntos fazer a desinversão do Brasil para a gente ter uma vida mais satisfatória aqui na nossa terra, né? Yeah. Como você falou, se as mulheres são contra o bem, os países estão contra o bem deles também. Tem esse e os homens. E os homens também, obviamente. E os homens também. Sure. Só que até agora não teve um homem que teve essa iniciativa de fazer homens no divã. E eu até entendo por quê. Porque os homens, eles não têm tanta facilidade para lidar com questões interiores de sentimentos. Isso mesmo. Geralmente as mulheres que têm mais facilidade, mais habilidade, né? Os homens são mais indivíduos sociais, econômicos e realizações. E então agora as mulheres têm que ajudar os homens a conhecerem a inversão, a dar apoio para os homens bons, para eles realizarem o bem que eles sabem realizar,
E a gente fazer parceria. Tá, você escreve, eu coloco meu nome. O Ghostwriter. Aliás, os grandes filmes, os romances que inspiraram os grandes filmes de Hollywood e outros, geralmente foram mulheres que escreveram. Verdade. Né? Porque as mulheres têm uma sutileza para lidar com a alma humana. E essa sutileza, se não é bem usada... Ai. Muito problemático. Ai. Nosso programa para hoje, a gente vai voltar próxima vez. Se Deus quiser. Com o nosso programa Cura pela Consciência. Obrigado por ouvir.